O tema do nosso vídeo é Jesus proibia orar a oração do Pai Nosso. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Mateus 6, 5, 8. Vamos explicar cada trecho. O primeiro é: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O judeu tinha como hábito orar 3 vezes ao dia, principalmente a Amidá, também conhecida como as 18 orações para Jeová. Estas 18 orações eram a oração central da liturgia judaica. O termo Amidá significa estar de pé, é uma referência ao fato de que se diz a oração de pé, com os pés juntos, olhando na direção de Jerusalém. Ela era repetida 3 vezes ao dia, sempre repetindo os mesmos dizeres. Jesus se contrapõe ao modo judaico de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, e suas vãs repetições, que infelizmente, embora ninguém admite, nem os católicos e nem os evangélicos, façam isso nos seus cultos no templo ou em cultos ao ar livre. Os católicos, como penitência pelos pecados, são obrigados a orarem várias vezes o Pai Nosso repetidamente, e também a ladainha do terço católico. Os evangélicos oram em qualquer lugar em voz alta, e em pé nos seus templos, a oração do Pai Nosso, ou orações pessoais, mas sempre em voz alta. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Aqui existe a palavra gentil, porém os contextos com as palavras hipócritas nas sinagogas. A palavra gentil não se encaixa nos contextos. Sendo assim, creio que assim os judeus, que usavam nas suas orações vãs as repetições como a Amida, orada 3 vezes ao dia, em pé. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Aqui existe a palavra gentil, porém os contextos com as palavras hipócritas nas sinagogas. A palavra gentil não se encaixa nos contextos. Sendo assim, creio que assim os judeus, que usavam nas suas orações vãs as repetições como a Amida, orada 3 vezes ao dia, em pé. Vamos agora para a oração do Pai Nosso propriamente dito. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6, 9, 13. Muitos estudiosos dizem que a oração do Pai Nosso era uma síntese da Amida, portanto era uma oração judaica. Visto que a oração que Jesus ensinou a seus discípulos, oração do Senhor, é aparentemente uma versão abreviada do Amida, permanente, em hebraico, ou 18 Benedictions, acho importante que os cristãos estejam familiarizados com esta oração central da vida religiosa judaica. A oração é muito antiga, algumas das mudanças feitas há 200 anos antes da época de Jesus. A oração é cheia de citações e alusões bíblicas. Todo judeu era obrigado a rezar as 18 benções diariamente. No entanto, em tempos de emergência, foi permitido uma forma abreviada dos 18 anos, como a oração do Pai Nosso. Sabemos que o Demiurgo Jeová é o Deus da matéria e faz sua vontade no céu e terra da matéria. Agora o Pai habita no 8º céu da anti-matéria. Ele não opera na matéria. Se assim o fizesse aqui, não haverá o mal, pois ele é bom. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Todo judeu se preocupava com sua alimentação. Eles pedem uma boa colheita anual, porque eles têm grandes armazéns. Agora o Pai diz-vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Todo judeu gosta de uma troca. Esta oração é uma troca com Deus. Ele me perdoa, eu perdoo a quem me ofende. Para o Pai de Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os pecados para o Pai. O pecado não é mérito ou demérito para ir para o céu. O mérito para ir para o reino dos céus é um espírito despertado. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja, o mal foi criado pelo próprio Jeová. Isaías 45, 7. Os judeus tinham que pedir para Jeová os guardar do mal que o seu próprio Deus teria criado. Para o Pai de Jesus, tudo o que acontece na matéria não interessa ao Pai. Nosso corpo é carne. O próprio Jesus disse que a carne para nada serve, pois o pó vai voltar à terra. Não temos que temer o mal, pois no máximo só podem matar nosso corpo. Era costume dos judeus orarem em pé. Na sinagoga e nas esquinas, 2 homens subiram ao templo para orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Lucas 18. Resumo: a oração do Pai Nosso é um resumo de oração judaica para Jeová Amida, ou a oração das 18 benções, talvez feita por João Batista ou colocada na Bíblia por algum construtor dos evangelhos. Porém, esta oração se encaixa perfeitamente em uma oração judaica, que era orada e repetida 3 vezes ao dia e em pé. Jesus rejeitou esta oração em pé ou nas sinagogas, que eram repetitivas. Ele verdadeiramente ensinou que a oração para o Pai é em secreto no seu quarto, orando basicamente em espírito. Os evangélicos e católicos repetem as orações do Pai, contrariando o que Jesus disse. Em suma, Jesus proíbe a oração em pé nas esquinas e nas sinagogas e também repetitivas. A oração do Pai Nosso era uma oração judaica para ser repetida. Porém, a oração correta para o Pai é entrar no seu quarto e orar em secreto. Então a oração do Pai Nosso era para Jeová e não para o Pai de Jesus, o Deus incognoscível. Pois o Pai de Jesus não criou nem o céu e nem a terra. Ele é do reino espiritual, do 8º céu. O pleroma, para dar um pouco de respaldo, cito Paulo em suas cartas de instrução para as igrejas. Ele nunca sequer mencionou esta oração do Pai Nosso, e diz que quando recebeu a revelação de Jesus, tudo o que ele aprendeu do judaísmo, suas leis e cerimônias, considerou estercos. Então o Pai Nosso, sendo uma oração judaica, é proibida por Jesus para seus discípulos e para sua igreja.